Olá, boa tarde para quem está comigo ao vivo. Boa tarde para quem vai assistir depois. Que bom, tem algumas pessoas aqui comigo. Hoje eu vou gravar esse webinar falando sobre personalidade, trazendo uma teoria da personalidade para que possa contribuir com você sobre o autoconhecimento. E vou falar de uma maneira bem simples, de uma linguagem bem próxima das conversas do nosso dia a dia. E vou falando até o final de todos os slides, eu vou colocar a teoria e quem estiver aqui depois no final pode fazer pergunta que eu vou responder todas as perguntas, tá? Eu vou começar me apresentando, né? Eu sou a Tatiane Medeiros, sou psicóloga aqui na cidade de Uberlândia. Fiz uma formação em hipnose e terapia ericksoniana no Instituto Milton Erickson de BH. Depois fiz uma especialização em análise transacional, que é a abordagem da qual eu vou contar a teoria da personalidade para vocês hoje. E a análise transacional ela é uma abordagem assim como a psicanálise, a TCC, que muita gente conhece, mas a maioria das pessoas conhece somente a teoria do Freud, mas dentro da psicologia nós temos 1 milhão de abordagens, muitas abordagens, e a análise transacional é uma delas, da qual eu me identifico para trabalhar e usar enquanto teoria de base teórica aqui no consultório. Depois eu fiz várias formações em constelação familiar, que amplia a minha visão para um olhar sistêmico, e não só olhando para a pessoa, para o indivíduo, mas todo o sistema e família da qual ela faz parte. Atualmente eu trabalho com atendimento clínico de individual, casal, tanto presencial aqui na cidade de Uberlândia, quanto online. Então, quem mora fora e quiser fazer terapia, hoje existe essa possibilidade de atendimento online via Skype ou até mesmo ali no Facebook. Trabalho com workshops, com oficina, com grupos e palestras, e com temas de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de relacionamentos e autoconhecimento. E hoje, então, vou contar um pouquinho dessa questão da personalidade, que todo mundo fica falando, nossa, qual é a minha personalidade? E parece que é uma coisa do outro mundo, algo monstruoso, grande, e não, é algo muito simples, né? E sempre que eu vou buscar alguma coisa em termos de conceito dentro da psicologia, eu gosto de começar buscando o conceito lá no dicionário. E o que quer dizer personalidade lá no dicionário? Lá no dicionário fala que é uma qualidade ou condição de ser uma pessoa. E aí, na verdade, eu até coloquei um asterisco ali, porque eu substituiria qualidade por qualidades e defeitos, né? Porque senão a gente pensa que é só o que eu tenho de positivo. Então, lá no dicionário fala que é uma qualidade ou condição de ser uma pessoa, um conjunto de qualidade que define a individualidade da pessoa, da moral da pessoa. E aí, então, eu coloco como características. Então, personalidade é aquele tanto de características que me define. Então, eu coloquei aqui uma pessoa que ela é prática, alegre, tímida, extrovertida, justa, firme, rebelde. Tudo isso são características de uma pessoa e determina qual é a personalidade dela. E dentro da análise transacional, o Eric Berne, que foi o autor dessa teoria, ele estruturou vários instrumentos dentro da T, e uma dessas teorias que ele estruturou foi a teoria da personalidade, que ele chama de estados de ego, que é a teoria que eu vou contar para vocês aqui hoje, que eu quero compartilhar com vocês. Uma linguagem muito simples. O Eric Berne, uma das coisas que ele pregava dentro da teoria dele, é que ele gostaria que até mesmo uma criança de 8 anos pudesse entender e saber pensar sozinho, longe do psicólogo. Então, ele traz uma linguagem simples, e vocês vão ver que essa teoria usa-se palavras do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Então, você vai ver que a estrutura da personalidade, ele esquematizou como pai, adulto e criança, para que a gente pudesse fazer ligações, para que a gente pudesse já ter um entendimento ali do nosso dia a dia e conseguir pensar, conseguir identificar e saber mesmo qual que é a minha personalidade. Então, vocês vão ver que é uma linguagem bem simples, muito próxima do nosso dia a dia e fácil de identificar, fácil de ver, algo bem próximo mesmo. Então, o Eric Berne, criador da análise transacional, como eu disse, uma abordagem da psicologia, ele criou alguns instrumentos e um deles foi a teoria da personalidade, que ele chamou de estados de ego.
é um esquema da personalidade, um esquema mesmo, um desenhozinho. E de acordo com o Bernie, ele definiu personalidade como um sistema de emoções e pensamentos acompanhado de um conjunto afim de padrão de comportamento. Então, se a gente for parar para pensar, tudo aquilo que eu sinto enquanto emoção, todos os meus pensamentos determinam de alguma forma o meu comportamento e isso é a minha personalidade. Mais uma definição para a gente trazer de uma forma clara aqui. Personalidade é o modo habitual pelo que o indivíduo pensa, sente, fala e atua para satisfazer suas necessidades no meio que eu vivo. Então, personalidade é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto e a forma como eu me comporto. Essas três coisas, elas complementam e em conjunto formam a nossa personalidade. O pensamento é coisa muito subjetiva, eu não consigo enxergar aquilo que o outro está pensando. O sentimento, muitas das vezes, eu consigo ver expresso no corpo ou de alguma forma. E o comportamento é o mais visível, né? O jeito que eu estou falando, tonalidade de voz, minhas expressões, como eu me comporto, então dá para as pessoas verem. Então, a personalidade é algo visível. É possível o outro ver, falar minha personalidade de acordo com como eu estou me comportando. Então, personalidade é tudo aquilo que eu penso, tudo que eu sinto e como eu me comporto. E o que eu observo é que, na maioria das vezes, nós não temos consciência do nosso pensamento, por exemplo. Quanta coisa a gente pensa, quanta coisa está passando a todo momento na nossa cabeça e a gente não tem consciência. E isso é determinante para quem eu sou. A pessoa que eu sou, como eu estou agindo no mundo, o que acontece na minha vida, o que acontece nas minhas relações e dos sentimentos também. Grande parte das pessoas não tem consciência daquilo que sente, não tem costume de parar para pensar no que sente, e às vezes a forma como se comporta também não. Mas o comportamento, às vezes, é mais fácil de ter consciência. E aí, pensar, sentir, falar e fazer interrelacionam de tal forma que se eu modifico um deles, o outro também se modifica. Então eu posso escolher, Tati, quero mudar algo da minha personalidade. O que eu faço? Eu escolho qual desses três aqui para mim é o mais fácil, qual eu tenho mais consciência, qual deles está mais palpável, qual deles está mais claro para mim, e diante do meu jeito, qual deles seria o mais fácil eu mudar, ou diante da situação, qual é a mais fácil para que faça alguma mudança. E aí, mudando um deles, consequentemente, vai mudar todos os outros. Então, eu escolho o que é mais fácil mudar diante dessa situação que está relacionada à minha personalidade. O que eu penso, o que eu sinto ou o que eu me comporto. E para cada pessoa, existe algum desses que é mais fácil para tomar consciência, para mudar, para falar, né? Então, se eu mudo o sentir, o pensar, ou falar, ou fazer, de alguma forma eu vou mudar toda essa estrutura de personalidade. E ainda tem um conceito que eu adoro da personalidade, ainda da T, que fala que personalidade é aquilo que o indivíduo recebe na educação em geral. É o que é construído pelo meio em que se vive e pelas relações que são estabelecidas. Ou seja, a pessoa que eu sou, a minha personalidade, ela foi construída por toda a educação que eu recebi, em todos os sentidos. Educação pelo jeito que o meu pai e minha mãe me tratou, pelo jeito que eu fui educada ali no meio em que eu vivia. Se eu vivia, por exemplo, numa cidade, em tal bairro, ou se eu vivia na zona rural, o meio mesmo, a casa que eu vivia, o que acontecia ali, e as relações que estavam acontecendo ali, que formaram a minha personalidade, e forma até hoje, né? Então, quem eu sou foi construído. Existe uma regrinha que a gente coloca que é assim, 95% do que eu sou foi construído pela educação que eu recebi, pelo meio em que eu vivi, que eu vivo, e pelas pessoas da qual eu me relacionei e que eu me relaciono até hoje. Então é construído. E outros 5%, vamos dizer que é da alma, da genética, o que vem com a pessoa, da essência dela, né? Do que vem com ela, e os outros 95% é construído. Eu costumo falar que enquanto seres humanos, a gente nasce igual um caderno em branco. E desse caderno em branco, papai, mamãe e as pessoas responsáveis ali estão escrevendo tudo que quer escrever, tudo. E aí nós não temos capacidade cognitiva nem emocional de falar, peraí, pai, isso aqui que você está me ensinando não é válido, não.
não temos essa capacidade. Então, a gente recebe e absorve tudo num primeiro momento, sem questionar, sem pensar se vale ou não para a minha vida, para a minha época de vida. Então, o papai, a mamãe e essas pessoas que estão ali nos educando estão escrevendo tudo que eles querem. Até mais ou menos uns 5 anos de idade. Dos 5 até 8 anos de idade, eu costumo falar que o papai e a mamãe pegam o caderno e começam a revisar, apagar algumas coisas, reeducar, reeditar algumas coisas. Até 12 anos de idade. Dos 12 anos até os 18, papai e mamãe passam o Rorex. E aí quem interfere muito ali são outras relações, né, que a gente tem além ali de casa. E dos 18 anos para cima, eu costumo falar que o caderno está escrito e só muda se eu quiser mudar. Só muda se eu quiser apagar alguma coisa e reeditar algo. E é possível mudar, é possível reeditar, é possível ver quais crenças valem, quais não valem, desde que eu tome consciência disso, que eu busque ressignificar tudo isso e fazer a mudança de uma forma consciente. E aí, eu gosto muito desse ditado popular, né? Acho que todo mundo já ouviu isso. Diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Bem isso, porque se a nossa personalidade, as relações que eu tenho interferem nisso, então quem é que eu estou andando diariamente está dizendo sim quem eu sou. De alguma forma está interferindo no meu jeito de ser, nas crenças que eu tenho, nos valores que eu tenho e como é que eu vou agir ali na minha vida. Então eu diria que o ditado, diga-me com quem tu andas que eu direi com quem tu és, é muito válido. E aí então o esqueminha do Eric Berne, o esqueminha da personalidade. Esse esqueminha, então, ele coloca que uma pessoa tem 3 partes da personalidade. Uma parte do estado de ego pai, outra parte do estado de ego adulto e outra criança. Todo mundo tem essas 3 partes. Tem hora que a pessoa está agindo no estado de ego pai. Tem hora que a pessoa está agindo no estado de ego adulto. Em outro momento, ela está agindo no estado de ego criança. E é fácil de identificar, de ver. Conforme vocês estão ouvindo, vocês vão vendo o quanto é fácil mesmo. Por exemplo, quem nunca viu um adulto agindo igualzinho uma criança, você olha e fala, nossa, está parecendo criança. Literalmente, a pessoa está agindo no estado de ego criança. Então, o Eric Berne, ele, nos seus estudos, ele identificou isso e estruturou de uma forma bem legal, diagramou aí, desenhou. Não é que uma pessoa tem essas 3 desenhos dentro da gente, não. Isso é um diagrama representando as partes da personalidade que a gente tem. Então, cada momento eu estou agindo em uma dessas partes. No momento eu estou no meu estado de ego pai, e outro momento que eu estou no meu estado de ego adulto, e outro momento eu estou no meu estado de ego criança. E aí, então, pai, adulto, criança. E isso descreve, essa estrutura, descreve 3 formas observáveis. Como eu disse para vocês, dá para eu ver no comportamento do outro, nos gestos, no jeito de falar, nas palavras que cada um usa. Dá para ver visivelmente aqui nos comportamentos essas 3 formas, em qual parte da personalidade cada um está em cada momento. Então, eles representam comportamentos visíveis que podem ser percebidos por gestos, postura, maneira, expressão, entonação, palavras, jeito. E o pai, o adulto e criança representa pessoas reais que existem agora, né? Ou que já existiram em algum momento da minha vida. Então, o estado de ego pai é como se fosse o papai e a mamãe que eu tive aqui dentro da minha cabeça, o tempo inteiro. O meu adulto é o meu adulto aqui agora, a pessoa que eu sou nesse momento, com dados concretos e reais, objetivos, diretos. E a criança é a criança que eu fui lá atrás. Quando eu estou agindo na minha criança, eu estou agindo igualzinho quando eu tinha 5 anos de idade. E aí, então, quando você estiver agindo, pensando, sentindo igualzinho, você observou os seus pais fazendo, você está agindo no estado de ego pai. Então, por exemplo, eu tive uma cliente que a mãe dela não deixava, não podia dormir depois do almoço, porque era coisa de gente preguiçosa, porque quando você chega, depois do almoço tinha que lavar a louça. E ela falava pra mim assim, durante a terapia, Tati, o dia que eu casar, na minha casa, todos os dias, quando eu acabar de almoçar, eu vou deitar no sofá e vou ver novela, vou fazer o que eu quiser. Ela casou. Quando ela chegava na casa dela, depois do almoço, exatamente tinha uma vozinha falando, não pode, tem que lavar a louça agora. Ela estava agindo no estado de ego pai dela, porque ela viu, ela observou, e ela aprendeu com a mãe dela. Então, quando eu estiver agindo, pensando e sentindo igualzinho eu vi meu pai e minha mãe,
ou as figuras parentais que estavam ali no momento lá da minha infância fazendo, eu estou agindo no meu estado de ego pai. Quando eu tiver com comportamentos, atitudes e pensamentos que são de fontes exteriores, primordialmente dos nossos pais, é o estado de ego pai. Exteriormente, as pessoas veem o nosso estado de ego pai através de comportamento preconceituoso, não só de preconceito no sentido de contra o homossexual, nada disso. Preconceito no sentido de que o meu conceito é válido e o outro não é válido. O que eu acredito é válido e o outro não é válido. Isso é preconceito. Ou então em comportamentos protetores, comportamentos impositivos, críticos e educativos. É esse tipo de comportamento que as outras pessoas enxergam o meu estado de ego pai. Internamente, aqui dentro, a vozinha que eu ouço, que é do meu estado de ego pai, são mensagens, são velhas mensagens paternas que está, de alguma forma, influenciando a nossa vida o tempo inteiro. De, por exemplo, você pode ser feliz ou você não pode ser feliz. E essa vozinha, por exemplo, dessa cliente que eu estou contando, que não pode dormir depois do almoço. Todos esses pode e não pode que está na nossa cabeça o tempo inteiro é a vozinha interna do nosso estado de ego pai. É como se a gente tivesse nosso pai e nossa mãe aqui dentro, falando o tempo inteiro o que a gente pode e o que não pode fazer. Quando eu estiver enfrentando a realidade corrente, o aqui e agora, recolhendo fatos, quanto, onde, quando, onde que eu estou, bem fatos reais, calculando objetivamente, eu estou agindo no meu estado de ego adulto. O estado de ego adulto, ele fala que horas são, quanto tempo eu tenho, muito direto, muito de fatos concretos, o que está acontecendo no aqui e agora. E eu recolho esses fatos através dos meus sentidos, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou pegando, né? Então, eu estou recolhendo dados. E são comportamentos, sentimentos e pensamentos que são reações diretas do aqui e agora, do momento presente. Não está relacionado de forma nenhuma dessas partes da personalidade com a questão de idade. Quando eu falo estado de ego adulto, não está relacionado à idade aqui. Nem quando eu falo criança está relacionado à idade, está relacionado à parte da personalidade. Então, no adulto, está orientado para a realidade que está acontecendo agora, pela coleta objetiva de informação. Quais são as informações que eu tenho? E funciona testando a realidade, vendo se é real ou se não é, avaliando, vendo a probabilidade, calculando. É o nosso computadorzinho. O estado de ego adulto é o computador que a gente tem, a calculadora, que está o tempo inteiro calculando o que está acontecendo e o que não está. E a criança? Quando você estiver agindo, sentindo e pensando igual a sua criança fazia, você está agindo no estado de ego criança. E aí, comportamentos, sentimentos e pensamentos que são manifestações lá da nossa infância, e você está agindo exatamente como era a sua criança. Aí você está no estado de ego pai. Quando às vezes a gente está sentado igual a nossa criança, é mais fácil ver no outro. Então quando você olha para o outro e fala, nossa, está igualzinho uma criança. Tá mesmo, está agindo no estado de ego criança dele. Então, um exemplo aqui do Eric Berne, né, que ele traz para a gente, ele chama de NED, está no livro Até ao Vivo esse exemplo, e eu gosto muito desse exemplo. Lá no estado de ego pai, era um caso que ele conta de um advogado, e ele fala que o estado de ego pai dele era composto principalmente pelo seu pai e pela sua mãe, crenças do papai e da mamãe, e ali, nesse caso, ele coloca que ele tinha um uso filantrópico do dinheiro e uma inibição sexual. Esse era o estado de ego pai dele. E aí, no adulto, ele era um advogado, bem sucedido em sua profissão, ele usava efetivamente, racionalmente, grandes somas de dinheiro, tinha um controle sexual durante os dias da semana, e então agia assim no estado de ego adulto. No estado de ego criança, ele agia com excessos sexuais solitários, muito alcoolismo e apego e medo de gastar em relação ao dinheiro. Então, isso é um exemplo que eu vou dar vários outros para vocês começarem a entender a diferença de como é que eu ajo, como eu penso de uma forma diferente em cada estado de ego. Aqui no estado de ego pai, são conceitos aprendidos, veio de fonte externa, lembra? E lá do meu pai e da minha mãe, principalmente. E de todas as outras figuras parentais que estavam ali me ajudando a me educar. Então, um irmão mais velho, uma avó, um vô, uma figura de autoridade, uma professora.
Então, essas pessoas que são figuras parentais, de alguma forma eu internalizo tudo isso e formo o meu estado de ego pai. É tudo que eu penso assim, como fazer, o que eu devo fazer e o que eu tenho que fazer. Aquela obrigação. Quando eu penso, eu tenho que ir estudar, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que tomar banho, eu estou pensando no meu estado de ego pai. Eu tenho que fazer isso, é uma obrigação e é no estado de ego pai. No estado de ego adulto é um conceito pensado, é o que eu penso diante dos fatos da situação daqui e agora. O que eu penso dessa situação, com os fatos que eu colhi. E é então o que me convém a fazer. Lá no estado de ego criança é o conceito sentido. É tudo o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu sinto em relação a isso. Aqui no estado de ego pai é como se fosse uma gavetinha onde que está guardado todos os meus valores, todos os meus conceitos, repreensões, normas, conselhos que eu recebi, regras, leis, modelos que eu tenho de conduta, modelos de pessoas e preconceitos. Desde um conceito mais simples, desde uma crença mais simples, de um conceito, por exemplo, que eu aprendi, sinal vermelho é para parar, sinal verde é para seguir, até o conceito que eu tenho de Deus. Então, todos os conceitos e crenças que eu tenho na vida está guardado nessa gavetinha que chama estado de ego pai. Então, aqui eu tenho guardado o conceito do que é homem, o que é trabalho, o que é dinheiro, como que uma mulher se comporta, o que é casamento, o que é relacionamento, todos os conceitos que eu tenho da vida está guardado nessa gavetinha. Papai e mamãe não chegou para mim e falou, Tati, homem é isso, isso e isso, trabalho é desse jeito. Não. Eu, lá na minha infância, eu via o meu pai indo trabalhar todos os dias, eu via o que ele falava do trabalho dele, se ele reclamava, se minha vida é muito difícil, etc. Com isso, eu criei e guardei o meu conceito do que é trabalho. Eu via o jeito que o meu pai tratava minha mãe, então eu guardei o conceito de que assim homem trata a mulher. Então, todos os conceitos e crenças que eu tenho da minha vida, está guardado nessa parte do estado de ego pai, como observação e vivência que eu tive na minha infância. Ninguém chegou e contou o conceito, igual eu contei o conceito de personalidade para vocês. Eu fui vivendo, as coisas foram acontecendo, e eu fui criando e guardando as minhas crenças, meus valores, os conselhos que eu tenho guardado, tudo aqui no meu estado de ego pai. É essa parte que, de alguma forma, determina tudo que eu vou viver. O adulto são dados reais, do aqui e agora, né? Eu colho dados e faço através dos meus sentidos. Então, é tudo muito racional, muito objetivo, muito direto, lógico, calculando objetivamente. Lá na criança está a nossa espontaneidade. Lembra de uma criança quando ela é espontânea? Aqui está a nossa espontaneidade, aqui está a nossa sexualidade, a criatividade, as emoções, alegria, medo, tristeza, amor, raiva. Aqui está o lazer, o desfrutar, o lado bom da vida. Aqui está a diversão, está o oba-oba, tá? A criança mesmo, né? Qual que é a função de cada parte dessa personalidade? O estado de ego pai, ele é imitativo, eu aprendi, lembra? E a função dele comigo, dessa parte da minha personalidade comigo mesma, com todo mundo que está em volta de mim, é educar, proteger, alimentar, moralizar, ser modelo, dirigir, controlar, ensinar a viver em sociedade. Essa é a função do estado de ego pai. A função do estado de ego adulto é estudar, trabalhar e ganhar dinheiro. Ponto. Tomar decisão também. A função do estado de ego criança é sentir, intuir, criar, desfrutar do sexo, desfrutar da intimidade, de fontes de carícias, divertir, viver o lazer, o desfrute da vida, o lado bom da vida, né? E aqui no estado de ego criança é percebido, é sentido. No estado de ego adulto é processado, transmite informações, é como se fosse um computador. E lá no estado de ego pai é imitado, a gente aprendeu com algo ou alguém. Aqui no estado de ego pai, como foi aprendido, é tudo o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer, está guardado aqui dentro todas as permissões e injunções. O que é isso? Tudo que eu cresci aqui dentro da minha cabeça que eu posso fazer são permissões. E nós temos permissões em todas as áreas da nossa vida. Você pode ganhar dinheiro, ou uma injunção, que é o contrário de uma permissão, você não pode ganhar dinheiro.
Você pode ter sucesso ou você não pode ter sucesso. Você pode ser feliz ou não pode ser feliz. Todos os podes e não pode da nossa vida está guardado aqui dentro. E a maioria disso é inconsciente. Por isso a importância de buscar o autoconhecimento. Por isso a importância de tomar consciência de tudo isso que está aqui dentro, porque isso determina a minha vida. Todos os certos e errados estão aqui, e todas as proibições internas que eu tenho está guardado no meu estado de ego pai. No meu estado de ego adulto, o que existe aqui são metas, planejamentos e objetivos. E lá na minha criança, estão os meus sonhos, a motivação e o entusiasmo da vida. Então pensa o quanto essas 3 partes da personalidade juntas determinam tudo que eu vivo. E de alguma forma eu preciso de todas elas. Por exemplo, vamos supor que eu quero uma viagem. A minha criança sonha e precisa desse, é isso que dá energia. O sonhar, é isso que faz a gente querer viver. É pensar, nossa, eu quero uma viagem para a praia, naquela praia, aí chegando lá eu vou fazer isso, e vou de avião, e não. A criança, ela viaja, e ela não está preocupada como isso vai acontecer, ela só quer sonhar. E é isso mesmo, num primeiro momento a gente precisa sonhar, só isso. Depois que eu sonho, aí tem lá o meu estado de ego pai que vem contar para mim se eu posso ou não, se eu tenho permissão de divertir ou não. Porque às vezes eu tenho uma injunção dentro da minha cabeça de que não divirta, não seja feliz, viagem é só pra gente rico, dinheiro não cai do céu, não pode gastar dinheiro, sei lá, um monte de crença que eu tenho que pode boicotar a minha viagem. Aí o adulto, ele vem planejar. Eu quero viajar quando? Ah, quero viajar em novembro. Quanto eu vou precisar de dinheiro para que eu possa fazer essa viagem? Que dia eu posso viajar? Quanto tempo eu posso ficar? Quem vai comigo? Quanto de dinheiro eu preciso juntar até novembro? Então, o adulto, ele vem com as metas, planejamentos e objetivos. Então, eu preciso dessas 3 partes para que eu possa conquistar qualquer coisa em minha vida. Qualquer área, tudo que você estiver pensando aí. E aí, gente, essas partes da nossa personalidade, elas conversam entre si o tempo inteiro na nossa cabeça. E de todos os assuntos. Eu gosto de contar o exemplo do despertador, um exemplo meu, para mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, o despertador vai e desperta de manhã cedo lá no meu celular. A primeira coisa que vem na minha cabeça é uma vozinha lá no meu estado de ego pai, do meu pai, que fala assim, tem que acordar cedo, Deus ajuda quem cedo madruga, quem acorda tarde é preguiçoso. Vem em questão de segundo, todas essas crenças, tudo que eu aprendi em questão de acordar cedo. Na mesma hora, a minha criança não gosta de acordar cedo. Né? Ai, que saco, esse relógio apertando, quero acordar tarde todos os dias, não gosto de acordar cedo. E aí, em cada momento da minha vida, uma dessas partes da minha personalidade vai decidir e vai agir, certo? E o que diferencia uma personalidade da outra, o que vai acontecer na minha vida agora ou não, é qual parte da minha personalidade vai agir nesse momento. Teve um momento na minha vida, lá na época da faculdade, que ninguém sabia que hora eu chegava na faculdade, por exemplo, que o que eu fazia, o relógio despertava, minha criança queria dormir, desligava, continuava dormindo. Ah, não quero acordar cedo, foda-se. Já teve outros momentos, por exemplo, quando eu comecei a clínica, o meu estado de ego pai, na hora que o relógio despertava, eu tenho que acordar cedo, porque senão minha clínica não vai dar certo, e não. Acontece que, quando eu vivo muito no estado de ego pai, a vida fica pesada, porque vive uma obrigação, aí fica chato. Fica difícil acordar todos os dias cedo, eu não tenho ânimo, não quero, a vida fica pesada. Fica muito pesado, porque eu tenho que acordar cedo, é uma obrigação. Se eu deixo, por exemplo, a minha criança tomar conta disso, eu não vou ter muito resultado, porque eu vou desligar e vou continuar dormindo. Aí entra o adulto. O adulto entra e fala, peraí, que horas eu preciso chegar no meu compromisso? Quanto tempo eu levo para me arrumar? Quanto tempo eu levo no trânsito? Quanto tempo eu preciso dormir para eu me sentir bem, descansado? E aí o adulto, ele calcula, ele planeja, e aí ele estrutura que horas eu vou dormir, que horas eu vou acordar, que horas eu quero chegar na clínica, quantos clientes eu quero ter. É muito objetivo e direto. E aí eu decido, no meu adulto, a agir daquela forma. E aí aqui a gente precisa lembrar que, por exemplo, quando eu estou dando o exemplo da clínica, qual que é a função da criança? Divertir, brincar. Criança não ganha dinheiro, criança não consegue meta, criança só brinca e diverte. E se eu deixo a minha criança tomar conta da minha vida,
de alguma forma eu não vou ter resultado. Né? Se eu deixo só o meu estado de ego pai agindo, sem avaliar minhas crenças, sem pensar como eu estou agindo, diante de quais crenças eu estou, a minha vida vai ficar pesada. E chega um momento que eu posso não ter tanta energia para dar conta disso. Então eu preciso avaliar. Tem que acordar cedo mesmo? Será que o sucesso só vem para quem acorda cedo? Não, tem dia que eu posso dormir um pouco mais tarde. Porém, meu adulto precisa avaliar que horas eu quero chegar e etc. E aí o adulto decidir. Alguns exemplos para vocês entenderem essa diferença. Lá no estado de ego pai, um exemplo. Acho ridículo uma velha pulando carnaval. No estado de ego adulto, a mesma fala, só que de um jeito diferente. Não é comum ver uma pessoa idosa tão descontraída. Na criança, olha que legal, cara, uma vovó pulando carnaval. Viu a diferença? Outro exemplo. Do pai, homem que é homem não chora. Do adulto, os homens são culturalmente condicionados a reprimir suas emoções. Na criança, cara, quando eu estou apaixonado e quando eu levo um fora da gata, eu choro mesmo. Outro exemplo. Mulher nasceu para cuidar da casa e dos filhos, tá? De pai. Ter a mesma atuação profissional do homem ou assumir o papel de uma dona de casa é uma opção de vida, está de adulto. Criança, sem essa, cara, mulher tem mais é que ser liberada mesmo e viver sua vida. Então eu trouxe 3 exemplos que estão falando a mesma coisa, só que em estados é diferente. O jeito de falar é diferente. Aqui no pai tem muito julgamento, o adulto ele é neutro e a criança é do oba-oba. Mais alguns exemplos. Quando eu estou no estado de ego pai, eu penso, todos os homens são iguais. Qual que é o sentimento? Indignação. O que eu digo? Você não tem vergonha não de ser assim? Não tem vergonha não, cara? E qual que é a minha ação? Ele olha para a pessoa indignada, apontando o dedo indicador. Então, julgando, falando, nossa, você não tem vergonha do que você está fazendo? Não, estou no estado de ego pai. Outro exemplo, no estado de ego pai. Você tem que fazer isso. Qual que é o sentimento? De raiva. O que eu estou dizendo para a pessoa cumprir a tarefa dela. E às vezes a pessoa pode bater na mão, usar de agressividade, de dar ordem. Outro exemplo no pai. Coitada dessa criança, sozinha. O que ela sente? Compaixão. O que ela diz? Vamos brincar. E aí leva a criança no pai. Também no estado de ego pai. Olha no adulto. O que a pessoa pensa? Não estamos cumprindo as metas de venda. Geralmente no adulto é neutro, não tem nenhuma emoção envolvida. O que diz? Quais são os últimos resultados de venda? E o que faz? Pede um estudo detalhado do plano aumentado de venda. Outro exemplo do adulto. Como investir melhor essa importância? Um sentimento neutro. O que diz? Quais são as taxas de juros do mercado de hoje? E aí investe num modo mais conveniente. Então o adulto ele busca dados e fatos concretos. Estado de criança. Esse cachorro me assusta, que eu sinto medo e ansiedade. Vamos atravessar a rua? E aí fica tenso e atravessa a rua para não passar perto do cachorro. Outro exemplo. Como eu odeio esse despertador. E que eu sinto sono, raiva de ouvir o despertador tocar. E aí o que eu digo? Que saco, já vou. E aí continua na cama dormindo. Outro exemplo, vou contar uma piada. E aí sente alegria, conta a piada e dá gargalhada junto com as pessoas. Isso é a criança. E aí, gente, isso se divide. O estado de ego pai se divide em pai crítico e em pai protetor. O adulto não divide. E a criança se divide em criança livre e criança adaptada. E essa criança adaptada ainda se divide em criança submissa e criança rebelde. Todo mundo tem todas essas partes da personalidade. E eu vou explicar cada uma delas agora e vai se identificando aí. Já que você está em casa, tudo, pega uma folhinha. Se tiver características que você vai se identificando, vai anotando, para você conseguir se conhecer um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Todo mundo tem tudo, né? Tem um lado negativo e positivo. E o que a gente precisa melhorar é o lado negativo. Não tem ninguém que tem só o lado positivo, tá? Nem Jesus acredita de alguma forma que, enquanto humano, tinha só o lado negativo. Então, a parte da personalidade que a gente chama de pai crítico, do lado negativo, são aquelas pessoas que elas têm características de ser perseguidora, autoritária, preconceituosa, humilhante, moralizador, agressivo,
desvalorizador, controlador, impositivo. São pessoas do tipo eu mando, obedece. E tem um tom de voz, uma postura corporal de mandar, de impor, que naturalmente, ao falar com o outro, usa palavras, jeitos que têm essas características e que se impõem ao outro. Né? Então, esse é o pai crítico negativo. O pai crítico positivo é aquela pessoa que ela é exigente, ela orienta, ela é direta, justa e firme, critica e coloca limite adequado. Ela ordena, ela é sério e ensina sem se impor. Por exemplo, vamos supor que tem uma criança que está indo colocar o dedo na tomada. E aí eu preciso de um pai crítico firme para falar para ela, não põe o dedo aí. Isso é um pai crítico positivo, está orientando. Agora, imagine alguém que pega, a criança está indo lá colocar o dedo na tomada e fala assim, ô menino, seu burro, não é para colocar o dedo na tomada, não. Sei lá, de um jeito assim, muito agressivo, muito negativo mesmo, né? E uma criança, para não colocar o dedo na tomada, não pode ser aquela coisa de, filho, não coloca o dedo na tomada, porque você pode machucar. Então, eu preciso do pai crítico positivo em alguns momentos da nossa vida, né? Então, esse é o pai crítico. Não sei se vocês conhecem alguém que tem aí um pai crítico negativo muito forte. Pai protetor negativo é aquela pessoa que super protege o outro, que faz muito pelo outro, que é meloso, que impede o outro de crescer, porque não deixa nem o outro fazer o que ele dá conta. Então, ele estimula a dependência. Os outros se tornam dependentes, protege muito. É o super protetor, né? E ele vive salvando as pessoas, fazendo algo pelo outro que às vezes não tem necessidade. O pai protetor positivo é aquela pessoa que ela é permissiva, ela é afetuosa, ela é protetora, apoia, compreende, coopera, permite que a pessoa cresça e desenvolve a autonomia do outro. Esse é o pai protetor positivo. O adulto, do lado negativo, é aquela pessoa que ela é manipuladora. Ela tem todas as informações, é muito inteligente. Pega todos os fatos, escolhe todas as informações que ela precisa, mas ela usa isso a favor dela, de uma forma antiética, não age com justiça, age sem responsabilidade, é mal informada e age para tirar o próprio proveito. Eu gosto de falar, só um jeito de comparar, viu, gente? Que o grau máximo do adulto negativo seria o psicopata, porque é um cara que tem muita informação, muita mesmo, muito inteligente, ele usa isso a seu favor. O adulto positivo é aquela pessoa que ela é racional, ela é lógica, ela é objetiva, ela é ética, ela atua no aqui e agora, responsável, ponderado, assertivo, e ela busca fatos concretos. O que aconteceu na real, o que eu ouvi, o que foi que o outro disse, na real, fatos concretos. Esse é o adulto. A criança se divide em 3. Essa parte da criança livre é a nossa essência, aquela parte da nossa personalidade onde ninguém mexeu. É nossa, é nós mesmos, sabe? E a criança livre negativa é aquela parte da pessoa que ela é negativa, ela é bagunceira, ela é impetuosa, ela quer tudo aqui agora e não tá nem aí com as consequências, ela é egoísta e ela exagera nas emoções. Por exemplo, tá triste, ela tá muito triste. Ela tá com raiva, ela tá com muita raiva. Tá alegre, ela tá muito alegre. Ela exagera as emoções diante da situação que ela tá vivendo ali. A criança livre positiva é aquela pessoa que ela é espontânea, ela sabe desfrutar, ela sabe divertir, ela sabe brincar, e as emoções dela estão adequadas. Tem uma situação que é para ficar triste, ela fica triste. Se é para ficar com raiva, ela fica com raiva. Se é para sentir amor, ela sente amor. Lembra de uma criança, gente? Desculpa, é essa a nossa parte. Então, é uma parte muito livre. E é nessa parte que está a nossa intuição, está a nossa curiosidade, tá a sexualidade, cada idade existe uma sexualidade ok, né? E o lazer, o divertir, o brincar, é aqui na criança. Sabe, essa parte é muito importante na nossa vida, que é ela que dá energia de vida para eu acordar todos os dias e ter vida, e ter coragem, ter ânimo para fazer um monte de coisa. Então, essa é a criança livre e positiva. A criança submissa negativa é aquela pessoa que vive na submissão. Ela vive com medo, confusa, se sentindo culpada, angustiada, ela é muito insegura, ela busca alguém para salvar ela se desvaloriza e às vezes ela é vítima.
Então, aquela pessoa que não tem coragem de colocar o que pensa, que não tem coragem de contar o que sente, morre de medo do que o outro vai pensar, não tem coragem de dizer não, porque vai que o outro não gosta de mim. Então, essa é a criança submissa negativa. A criança submissa positiva é aquela pessoa que ela é disciplinada, ela chega no horário, ela cumpre regras, ela para no sinal vermelho, ela sabe que precisa cumprir uma rotina, ela aceita o que é colocado, que não tem como ser questionado, ela compreende o outro. Essa é a criança submissa positiva. E a criança rebelde, negativa, é aquela pessoa que tudo se opõe. Adolescente tem muita rebeldia, né? Então, mas a pessoa é assim, tudo ela se opõe. Ela se opõe sistematicamente a tudo. Fala pra pessoa, faz isso, ela fala, não faço, você não me manda, eu quero ver. É uma pessoa que guarda muito ressentimento, vive ressentida, é muito desconfiada do outro. O sentimento que mais aparece na criança rebelde negativa é indignada. Tudo que o outro faz, ela fica indignada. Ela é agressiva. Ela busca alguém para perseguir ela. Então, geralmente, ela está perto de muita gente que tem um pai crítico negativo. Provocadora, competitiva, desafiante. Essa é a criança rebelde negativa. E a positiva é que a pessoa ela se rebela no sentido de se proteger, de não deixar a injustiça acontecer com ela, de se proteger mesmo, né? É muito importante essa parte da nossa personalidade, de se defender, de se proteger. Então, essa é um esboço, né, de características da nossa personalidade. Todo mundo, gente, tem todas essas partes. Todo mundo tem pai crítico, pai protetor, adulto, criança livre, criança submissa, criança rebelde. O ideal é que fosse equilibrado, né? Que tivesse um equilíbrio. A gente precisa de todos. O ideal fosse tudo no positivo, mas não é. O que a gente precisa fazer é analisar e ver em qual dessas partes está dominando a minha vida, qual dessas partes, em momentos inadequados, está aparecendo, né? Se, por exemplo, lá no meu trabalho, eu estou agindo no pai crítico, não está legal. Eu tenho que agir no adulto. Se eu estou numa festa de criança, divertindo, e eu estou lá na minha criança rebelde, também não vai rolar. Se eu estou na hora de fazer sexo com meu parceiro, eu estou no meu pai crítico, ou no meu pai protetor, também não vai rolar. Você está lá na criança livre. Então, eu preciso avaliar como que está a minha personalidade, qual dessas partes está sendo maior na minha vida, para que eu tenha consciência disso, que eu possa equilibrar. O desequilíbrio dessa personalidade, desses estados de ego, é que causa conflito. É que causa conflito nos relacionamentos no geral. Grande parte das pessoas que chegam aqui na terapia, uma das primeiras coisas que a gente faz é ajudar a pessoa a ter consciência de qual estado de ego ela está agindo. Então, uma dica que eu falo para vocês faça uma lista de 50 características suas, positiva e negativa. Pega esse quadrinho aqui e coloca lá na frente. Isso aqui é criança livre, isso aqui é adulto, isso aqui é pai protetor, para você tomar uma consciência de como é que você funciona. E você mesmo pode fazer uma análise aí, tá? E também, caso você queira, você está assistindo a aula aqui, Tati, quero fazer uma sessão para a gente conversar sobre isso, você me ajudar. Existe um teste que chama Egograma, que a gente faz aqui. Você pode me chamar que a gente pode fazer uma sessão. Mais exemplo para que a gente possa entender. Uma pessoa no pai crítico falando, nossa, esse relatório tá uma bosta, você não está fazendo nada direito, refaça. No pai protetor, parabéns pelo seu desempenho, o relatório está ótimo. Cuidado, você só precisa estar mais preparado para não receber críticas. Olha para você ver a diferença do pai crítico falando e do pai protetor. Um adulto. Percebi que faltam alguns dados importantes nesse relatório, quero que você refaça. Então, é o jeito de falar. Eu posso falar a mesma coisa em estados de ego diferentes. E isso faz uma diferença em relacionamento. Faz uma diferença em relacionamentos interpessoais, em relacionamentos de casal, em tudo na vida. Criança livre. Não estou com vontade de fazer isso agora, não. Criança submissa. Eu realmente não sei de nada, né? Vou fazer como ele mandou. Criança rebelde. Quem ele acha que é para falar comigo assim do meu relatório? Não vou modificar nada. E aí, gente, não existe um estado de ego melhor ou pior que os outros. Cada estado de ego atua de maneira positiva ou negativa, e o que existe é uma situação adequada. Como eu disse, você está numa festa, o adequado é estar na criança livre. Você está educando alguém, você está ensinando uma coisa para alguém,
o ideal é estar no pai crítico positivo. Quando você está protegendo, cuidando de alguém que está doente, ou que precisa de um cuidado, é preciso estar no pai protetor, né? Então, o que determina é qual a situação, em qual momento eu estou para usar o estado de ego adequado. E isso é possível com autoconhecimento. Se eu sei como é que eu funciono no automático, eu vou começando a me observar, falar, peraí, aqui eu estou agindo no estado de ego pai, então calma. Então, o que diferencia uma pessoa da outra é qual estado de ego aquela pessoa tem mais energia. Então, tem gente, eu coloquei aqui num diagrama, igual o Eric Berne, né, que tem muito estado de ego pai, que vive se criticando o tempo inteiro, se cobrando o tempo inteiro. São pessoas que a vida é muito pesada. Fica muito pesado, fica difícil de ver, porque tem cobrança o tempo inteiro. São pessoas que desenvolvem muito crise de ansiedade, tá? Gente do estado de ego, que tem muito estado de ego adulto, só pensa em trabalho o tempo inteiro, e aí a vida fica chata também, né? E gente que só vive na criança o tempo inteiro. Parece que a vida é um oba-oba, que é só brincar, né? Quantas pessoas que às vezes falam, cara, essa pessoa parece uma criança eterna. Está vivendo o estado de ego criança eterna. Coloquei algumas imagens para trazer mais exemplos, para ficar cada vez mais claro, né? 3 imagens aí do estado de ego pai. Um pai educando um filho, né? Uma professora ensinando, alguns pais super protegendo o filho, colocando o filho numa bolha. Aí também imagens do rosto desse moço, muito do estado de ego pai crítico, da mulher também. E ali um pai ensinando o filho a se barbear. Aqui, uma imagem do estado de ego adulto, trabalhando. Lembra, a função do estado de ego adulto é trabalhar, estudar, ganhar dinheiro e tomar decisão. Então, se eu tenho uma meta, um trabalho, onde é que eu preciso estar? No estado de ego adulto, né? Estado de ego criança, eu coloquei várias idades para vocês verem que não tem nada a ver com a idade, né? 2 velhinhos ali brincando, se divertindo, um casal se divertindo, 2 crianças brincando. E aí, um dado importante, a primeira vez que a gente ouve isso, todo mundo fala, nossa, tem muito adulto. E, gente, eu vou falar, a maioria das pessoas ou age na criança ou age no pai. Então, a menos que a pessoa tenha muito consciência de si mesma e muito autoconhecimento, a maioria dos estímulos externos são recebidos, provavelmente, sentidos e respondidos no estado de ego pai ou criança, primeiramente. Então, e aí, quando eu me conheço, quando o adulto se torna executivo, cada vez mais a pessoa aprende a agir no adulto. Então, a maioria das pessoas age na maior parte do tempo na criança e no estado de ego pai. É importante tomar consciência disso. Por isso é importante o autoconhecimento. E aí, trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês que os outros, a pessoa da qual você se relaciona, pode ser um grande espelho para você ter uma noção de como é que você está agindo. Porque é complementar. Toda relação ela é complementar. Se eu estou agindo no estado de ego pai, o outro está na criança. Ou seja, se o outro está agindo comigo na criança, é porque eu estou falando com ele do estado de ego pai. Se o outro está falando comigo como se fosse um pai, está agindo no estado de ego pai, é porque eu estou agindo na criança. Só o adulto, quando eu estou no adulto, o outro está falando comigo, o adulto é complementar adulto a adulto. Então, se tem alguém na criança, o outro está no estado de ego pai. Ou na criança também, aí as 2 pessoas ficam brincando da vida. Ou se uma pessoa está no pai e o outro está no pai, fica disputando o poder. Vamos ver quem é que manda. Então, o outro pode ser um espelho para você parar e pensar como é que eu estou agindo. Aqui não é para você avaliar o outro, não. É para você avaliar você. Eu sei que é muito mais fácil olhar para o outro e falar, cara, olha o tanto que eu estou na criança. É muito mais fácil avaliar o outro, mas a proposta é se avaliar, se conhecer e trazer mudanças para você. E aí, gente, a busca por um melhor desenvolvimento de todas as relações consiste num processo de autoconhecimento, de autoaceitação. Não adianta ficar criticando aqui. Precisa olhar e falar, nossa, sou muito rebelde mesmo, né? Então, eu me aceito, sou assim, tomo consciência disso, aí sim eu posso mudar. E aí, só com autoconsciência, com autoconhecimento, é que existe a possibilidade de eu ter uma percepção mais realista do outro. Porque na maioria das vezes, a percepção que eu tenho do outro é muito contaminada pelo jeito que eu sou. Então, você buscar o melhor desenvolvimento das relações, é preciso buscar autoconhecimento. É preciso olhar para você.
E outra, é preciso conscientizar que toda relação é 50% de responsabilidade. Ou seja, eu tenho 50% de responsabilidade como o outro me trata. Então eu preciso me conhecer. E essa teoria do estágio de ego é muito legal para a gente parar e pensar como é que a gente está agindo. Como é que o outro está agindo comigo. E se é 50%, quem é que precisa mudar? Eu que tomei consciência. Aí, rapidinho aqui, alguns exercícios para aumentar o estado de ego. Então, eu gosto de trabalhar o seguinte. Eu tenho muita criança rebelde. O que eu faço? Eu aumento um pouco da minha criança submissa. Então, eu vejo aquela que falta na minha personalidade, que está com menos energia, e faço atividades para melhorar isso. Então, quem precisa aumentar a criança livre? Olha que gostoso, é preciso dançar, namorar, ouvir música, brincar com outras crianças ou com outros adultos, jogar, festejar, artes, tudo relacionado à arte, astrologia, coisas místicas, tudo isso é do estado de criança. Conhecer lugares novos. Quem precisa aumentar a criança submissa é fazer concessões, deixar o outro escolher, por exemplo, o filme, a comida, concordar com o que o outro quer, cumprir regras, ser disciplinado. Quem precisa aumentar a criança rebelde? Precisa questionar as coisas. Quando se coloca alguma coisa, não, mas por quê? Aprender a dizer não, lutar pelos seus direitos. Quem precisa aumentar o estado de adulto? Estudar, trabalhar, pesquisar, ler, examinar situações de um ponto mais objetivo, testar a realidade, procurar soluções alternativas, avaliar as consequências, fazer escolhas, avaliar os estímulos e colher informações. Quem precisa aumentar pai protetor, treinar empatia, cuidado e sensibilidade, oferecer ajuda, cooperação para o outro, cozinhar para o outro, cuidar de alguém, cuidar de criança, ter bicho de estimação, cuidar de planta, fazer massagem a alguém, dar carícia positiva, mandar elogio, contar que gosta. Quem precisa aumentar pai crítico? Aumentar os comentários críticos de uma forma positiva, né? E colocar limite com firmeza. Gente, é isso. Acho que acabei em termos de slides aqui, o que eu queria contar em termos de teoria. Espero ter, de alguma forma, contribuído para despertar, inclusive, o interesse de se conhecer. É uma teoria muito legal. Vou gravar mais, quero aprofundar mais nisso para compartilhar com vocês. Até para ser material de terapia, quem for meu cliente estiver ouvindo aí, anota o que você pensou, o que você não pensou, anota a característica e traz para a terapia para a gente discutir. Deixa aí meus contatos, quem quiser fazer alguma sessão para a gente discutir um pouco dessa aula, para falar sobre você, sobre seus relacionamentos. E eu vou abrir para quem... Então, acabou em termos de teoria, era isso que eu queria contar. E vou abrir para quem quiser colocar alguma pergunta ou alguma dúvida. Tem algumas pessoas assistindo aqui comigo ao vivo. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, alguma dúvida, quem estiver assistindo, os slides estão aí para ser baixado. Você pode baixar os slides, tá? Fica à vontade. E eu estou disponível. Tem meu WhatsApp aí. Convido vocês para seguir minhas redes sociais, tanto lá no Facebook quanto no Instagram. Estou colocando conteúdo sempre. E é lá que eu divulgo os trabalhos que eu faço e trabalhos também como esse, de levar informação, compartilhar conteúdo com vocês. Então, fica aí à disposição para qualquer dúvida, alguma pergunta. Alguém tem aí do chat? Alguém tem alguma pergunta? Como não tem nenhuma pergunta, não tem ninguém digitando nada aqui, eu vou agradecer você que estava aqui comigo ao vivo, que tirou aí uns 50 minutos para ficar aqui. Espero ter contribuído para você aprender um pouquinho mais. A aula está gravada. Se você quiser enviar para alguém, quiser compartilhar, fique à vontade. Está liberada a aula, gravada a partir de agora, eu vou finalizar. Quem assistir aqui por um link consegue ver os slides, depois eu jogo no YouTube, mas não tem como ver slides lá no YouTube. Então, se você quiser assistir de novo, fique à vontade, use esse material para o autoconhecimento. Compartilhe com quem achar necessário. E então eu agradeço vocês que estavam aqui, agradeço você que viu o treinamento até o final. E coloco à disposição para dúvidas, tá todos os meus contatos aí. E a gente vai conversando. Eu agradeço e vou finalizar a gravação, tá bom?
Beijo grande, até nosso próximo webinar ou qualquer encontro que a gente tenha aqui nas redes sociais. Beijo, vou finalizar aqui.